Meus amigos, mais uma vez estamos aqui nas nossas redes sociais para passar informações a todos. Vamos falar de um assunto em pauta, que é a pandemia do Covid-19. Mas nós não vamos falar de saúde pública, como já explicitei em outros programas. Vamos falar do direito, da questão jurídica. E o primeiro passo na questão jurídica que foi tomado a atitude do governo foi o decreto de calamidade pública. Esse decreto vai persistir até o dia 31 de dezembro de 2020. Por falar em decreto, alterou toda a situação nossa do brasileiro, em relação à saúde pública, em relação às nossas contas, em relação aos nossos contratos. E hoje, especificamente, nós vamos falar das obrigações dos contratos. Os contratos são formas de negociações onerosas. E toda negociação onerosa existe um contrato, ou por escrito, que é o contrato escrito, ou verbal. Oneroso, que quer dizer? Que existe um pagamento em dinheiro. Com essa situação, existem as obrigações contratuais. Essas obrigações contratuais são todas elas onerosas. O que acontece? Todo mundo que contratou, todas as pessoas que contrataram vão ter que pagar, ou à vista ou parcelado. Porém, até o advento agora da calamidade pública e do Covid-19, essas contas terão que ser prorrogadas. Por quê? Porque a pessoa não está mais trabalhando, não está produzindo, 50% do país está parado e eles não vão ter condições de arcar com esses prejuízos. E todos vão ter que se entender para poder receber suas contas no futuro. De qualquer forma, se torna, com o decreto do governo, houve uma situação muito especial, com base no artigo 393 do Código Civil, que fala sobre o caso fortuito ou força maior. Eu vou ler a vocês o que diz a lei. Artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por ele responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não eram possíveis de evitar ou impedir. É o que aconteceu nessa situação. Como que nós iríamos saber que ia haver uma pandemia? É uma guerra, é uma situação atípica, é uma situação de caos. Então aconteceu essa situação. Poucas palavras definem o que é o caso fortuito. Nesse momento nós temos que nos entendermos, que é a melhor situação. As grandes empresas magazines já estão publicando nas redes de televisão, emissoras, o parcelamento das suas contas. Não vai ser cobrado juros, não vai ser cobrado aditivos contratuais e também o cartório de protesto não pode lavar protesto. E também o Serviço de Proteção de Crédito do Consumidor não pode colocar a pessoa negativar essa pessoa. Essa situação é uma situação muito diferente. Mas para que aconteça essa situação, tem 3 pilares que fazem com que nós, advogados, possamos nos basear para fazer a defesa do cliente. O primeiro deles, a contratação deve ser anterior ao decreto de calamidade pública. Segundo, deve haver relação entre a pandemia e a possibilidade de inadimplência total ou parcial. Inadimplência não, desculpa, adimplência, o pagamento total ou parcial. E terceiro, o pagamento do contrato deve configurar como impossível ou de extrema onerosidade. Um exemplo muito típico nosso é o financiamento de um veículo. A pessoa vem pagando lá uma prestação alta do caminhão, enfim, um valor elevado. O seu salário está reduzido, o trabalho não existe, como que ele vai pagar essa situação? Tem 2 formas. Ou ele faz um acordo amigável, ou a empresa entra na justiça e ele vai fazer a sua defesa baseado nesse tripé que eu acabei de explicar. Uma situação muito importante é o seguinte: a questão do cartão de crédito e o cheque especial não entra nesses parcelamentos.
Essa é, em suma, aquilo que nós queríamos explicar para os amigos. Para um amigo ficar por dentro de toda a situação jurídica, nós toda semana temos um vídeo novo. Por isso, inscreva no canal e deixe o seu like.